que é o assunto novo, pessoal? Tesouro Direto. Eu vou falar um pouco sobre os fundamentos, né? Vamos navegar aí no site do Tesouro, né? Vamos entender um pouquinho como funciona. Espero que vocês tenham, né, tempo durante o final de semana para darem uma navegada com bastante calma no site, para a gente entender direitinho como que a gente vai aprender e ensinar também, né? Então, veja, o Tesouro Direto é um programa criado pelo governo federal, né, que não é necessariamente um investimento, assim, um investimento, não. É um programa gerado, né, que permite que a gente tenha aí um acesso aos títulos públicos que, no passado, só quem tinha muito dinheiro é que podia comprar título do governo federal. Hoje não. Hoje, com R$ 30, você já pode experimentar, né? É um título com rentabilidade boa, né? É uma capacidade de você resgatar, mesmo que tenha uma tributação um pouquinho pesada que nós vamos falar, mas você pode liquidar a sua operação rapidamente, uma reserva de emergência, pode retirar, né? E é 100% garantido pelo Tesouro Nacional. Então, não temos muito risco nesse produto. Por definição, né, nós vamos ter assim, o Tesouro Direto é um programa criado pelo Tesouro Nacional que permite a qualquer pessoa física que possua conta corrente ou uma conta numa corretora adquirir títulos públicos. Melhor, pela internet e com pelo menos, no mínimo, R$ 30 você já consegue comprar título, dependendo da situação. Então, é algo que veio para ajudar, né? E a gente vai ver a engenharia financeira dos indivíduos e também do governo, né? Porque no fundo, essa dívida pública tem a ver com gestão orçamentária do governo. Por quê? O fundamento do Tesouro Direto é o seguinte: o governo arrecada tributação, mas ele gasta com a máquina pública, ele gasta com funcionários, ele gasta com material de expediente, ele gasta com internet, ele gasta de forma geral. Então tem um custo. E às vezes o custo é maior do que o que ele arrecadou. Então o que ele faz? Ele toma emprestado da população. Já que eu tenho aqui 70 alunos, todos os 70 alunos têm uma margem de sobra, então eu posso pegar uma margem de sobra do orçamento familiar desses professores, dos profissionais, tomar emprestado, né? E lá no final pagar uma retribuição para esse pessoal. Então eu vou tomar empréstimo para ajudar o pagamento dos gastos públicos. Então, quem é o responsável por isso? É o Tesouro Nacional, que emite esse título, leva lá para a B3, para a Bolsa negocia isso, e nós podemos comprar esse título sendo remunerado a uma taxa de juros que o governo fala quanto ele vai pagar, né? Ele geralmente, quando ele vai tomar emprestado, ele já fala, eu tenho aqui gás para pagar 10%, 8%, 12%, 7%. Então, ele vai falar exatamente quanto é que ele vai pagar pelo dinheiro que ele está tomando emprestado. O que a gente não pode se iludir, né, e às vezes a gente cai na armadilha da narrativa, é que toda vez que eu estou comprando o título do governo, eu estou endividando o governo. O governo está se endividando. E o pior, para ele tomar essa dívida, ele vai pagar juros para que você empreste para ele. Então, isso é um comportamento completamente normal dentro da perspectiva, né, de negócios financeiros. Ou seja, o governo tem uma arrecadação, não dá conta de pagar as suas despesas, então ele vai lá e toma emprestado no mercado de capitais via bolsa, mas o Tesouro é que está passando esses títulos para a bolsa. Então, quando a gente ouve alguém falando assim, cara, eu paguei, o Brasil está pagando 400 bilhões de reais só de juros. Qual o problema? Né?
Se eu estou tomando emprestado e estou remunerando, por exemplo, o professor Sinésio, que ele emprestou para mim, e eu vou pagar os juros, aí, bom, então qual seria a saída do governo? Diminui o gasto público, ou arrecada mais. Arrecadar mais e vai ter que aumentar a tributação. Não é o que a sociedade gostaria. Então ele tem que diminuir o gasto público. A manter esse nível de gasto público, ele vai ter que tomar emprestado mesmo. E tomara que tenha um professor Sinésio lá para comprar o título do Tesouro. Só que eu vou cobrar dele também a taxa de juros, o que é razoável. Né? Eu estou pegando meu dinheiro, que vai ser a minha reserva emergencial, que vai ser o meu plano para o futuro, eu vou aplicar uma taxa de juros e vou esperar lá na frente para poder retribuir isso. Onde é que está o pecado nisso? Né? Lógico, lógico que se alguém tem que resolver isso, é um gasto público. Né? Então, o que a gente tem aqui, entender como é que funciona esse mecanismo, saber quais são as regras do jogo, entender que a gente está realmente comprando título, está aumentando a dívida do governo, e a gente vive falando que a dívida do governo está muito alta, e a gente está mesmo, né? Então, se a dívida do governo está alta, é porque alguma coisa está errada no tamanho do Estado, né? No tamanho do setor público. Então, temos que trabalhar para diminuir esse tamanho do setor público. Mas toda vez que se fala em um processo de privatização, aí já cria uma celeuma. Eu também não vou entrar nesse detalhe, hein, pessoal? Eu estou falando em termos de finanças, tá certo? Não sei se eu não estou falando se é certo ou se é errado, mas se alguém tem que reclamar, vou falar, então, temos que resolver o problema das contas orçamentárias. Do mesmo jeito que eu faço o meu orçamento, e eu vejo que eu estou gastando mais do que eu estou ganhando, então eu tenho que ajustar minhas contas. Né? Eu vou ter que organizar minhas contas. Então, algo tem que ser feito para que eu equilibre minhas contas. Agora, quando eu entro nesse assunto de tesouro direto, eu estou entrando realmente em política econômica. Eu estou entrando justamente em modelo econômico. Mas eu não vou entrar nesse quesito aqui, porque não é esse o nosso foco. O nosso foco é como que funciona? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu posso, né, emprestar para o governo? O que é que eu posso contar com ele para me pagar os juros que eu vou emprestar para ele? Eu tenho que ser remunerado. Então, essa lógica aí que eu tenho que entender. Se isso está certo ou está errado é outra questão, eu não vou tocar nesse assunto aqui, também não quero uma discussão nessa direção. Eu quero como é que funciona? Qual é a regra? Como é que eu participo desse mercado? Tem espaço para eu participar desse mercado? E quando eu estiver emprestando, eu estou realmente sendo um capitalista malvadão? Não. É só uma questão de compreender o mecanismo, tá certo? Então, e se você ensina isso para o seu aluno de uma forma, como eu disse lá atrás, honesta, de uma forma sem viés ideológico, sem viés financeiro, então isso fica um pouquinho melhor entendido. E se é que a gente tem que mudar alguma coisa, a gente tem que mudar o modelo econômico. O modelo sendo posto, então não temos que discutir. Temos que entender. Eu acho que essa é a nossa ideia, entender como funciona, tá certo? Aqui não cabe uma discussão de plano A, plano B, partido A, partido B, governo X, governo T, modelo X ou Y. Não. É assim que está funcionando hoje, e não é um caso particular do Brasil, isso é um caso nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, na China, do mesmo jeito. Né? Do mesmo jeito que funciona em todo canto, quando entra no mercado financeiro, em tesouro, em título do tesouro americano paga títulos também, apesar da taxa de juros deles ser baixa, mas a inflação deles também é muito baixa. Até hoje não, hoje está um pouquinho esquisito, mas até então era o título do tesouro americano, toda vez que ele fala que vai aumentar 0,5% a taxa de juros, vira um alvoroço, o mundo todo quer jogar dinheiro lá. Então isso funciona em todo canto. Tesouro direto tem em todos os países. Por quê? Porque o governo realmente, em determinado momento, dá uma calamidade pública lá, por exemplo, um excesso de chuva, de onde ele vai tirar o dinheiro? Dá uma seca e não tem mais alimentos, aí vai ter que importar alimento de outro canto. Da onde que ele vai tirar o dinheiro? Se não for dessas poupanças que a sociedade tem. Então, é por aí que a gente tem que entender. Se está certo ou está errado, pessoal, também não estou aqui para discutir isso, não vamos discutir isso. Mas o que eu quero é que vocês entendam que é assim que funciona o sistema. Né? O sistema de tesouro direto tem esses fundamentos aí. Né? E nada mais, nada menos, ele existe porque existe gasto maior do que arrecadação. Tá certo? E cada vez mais que você
empresta ou toma emprestado com a taxa de juros que você está disposto a emprestar, o governo tem que honrar, né? E ele vai honrar. Muito difícil ter um calote nesse negócio, né? Bom, pessoal, aqui eu vou tentar entrar aqui só para mostrar para vocês, ó, no site do Tesouro Direto, as regras do jogo. Tesouro Direto, conheça regras. Então aqui, pessoal, tem... vocês estão me vendo? Primeiro, deixa eu saber se vocês estão me vendo. Sim. Tá, Sim. Né? Fazendo o quê? Dando tchauzinho. Ah, beleza. Então tá bom. Ó, quais são os requisitos básicos? Ó, né? Para adquirir título público do Tesouro Direto, você só precisa ter um cadastro de pessoa física, CPF, uma conta corrente. Aqui tem toda a explicação. Eu sugiro que quando vocês tiverem um tempo, né, seja para ensinar, seja para vocês estudarem, venha para cá e leia isso com calma, porque aqui está toda a regra do jogo, né? Como é que funciona, né? Quais são os títulos disponíveis, né? Vou falar já sobre isso, quanto custa investir. Então sai tudo aqui bem explicadinho, não tem nada de novidade aqui, tem bastante coisa aqui, eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu diria o seguinte, eu sempre faço isso, toda vez que eu vou orientar alguém para comprar título do Tesouro, para poder entender a lógica, eu abro isso aqui junto com ele e vou conversando com ele sobre isso, porque isso fica fixado na cabeça e pronto, você ganhou já o seu dia tentando explicar dentro de uma consultoria, dentro de um planejamento, uma execução, todas as coisas que estão disponíveis dentro do Tesouro. Ó. O site é do Tesouro Direto e aqui ele explica tudo bem direitinho, tá certo? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente deve procurar é justamente dar uma navegada aqui e entender, né? Os impostos, quais são as taxas envolvidas, né? Como que eu vou investir. Nós vamos falar daqui a pouco, mas aqui tem uma explicação que que não deixa vocês sem amparo para poder explicar essas coisas para o aluno, o orientado. Ele se resume em 3 títulos, praticamente. Um é o Tesouro Prefixado. Né? Antigamente ele era chamado de LTN. Né? Quando o valor do resgate é definido já no momento da compra. Quando você compra o título prefixado, você já sabe qual é a taxa que você vai receber lá na frente. Então, beleza. Tesouro Prefixado. É um dos títulos. Segundo, né? Tesouro Selic. Também era chamado de LFT. Né? Título com rentabilidade diária vinculado à taxa de juro básica da economia. Geralmente a Selic, taxa de juros básicas, em que você tem, a rigor, publicação praticamente, né, diária da taxa Selic, tá certo? O último é Tesouro IPCA, que também é conhecido como Nota do Tesouro Nacional, nível B. Títulos com rentabilidade ligada à variação do IPCA mais juros definidos no momento. Então, são praticamente esses 3 títulos que a gente vai encontrar no Tesouro Direto, certo? Então, a natureza e a característica desses títulos são, né, pré-fixado e pós-fixado. O pré-fixado é aquele que você compra já com o vencimento tudo certinho, né, lá na frente. O Selic, ele está indexado à taxa de juros. Nós vamos discutir também um pouquinho mais. E o IPCA está indexado à inflação, né? Que a gente tem, em determinado momento, escolher ou a Selic ou escolher o IPCA. E o que eu sugiro para a gente, né? Aqui, ó, nesse site aqui, ó, Tesouro Direto, títulos, tipo de tesouro, ele vai permitir que vocês deem uma navegada exatamente nos títulos e nós vamos fazer isso, porque nós vamos simular com ele, né? Então a ideia é a gente, olha lá, por exemplo, título do Tesouro Direto prefixado.
Então, veja, eu deixei esse daqui que já está um pouquinho anterior, porque aqui eu tenho 3 vencimentos. Observem aqui, ó. Eu tenho o vencimento, não sei se vocês tá todo mundo me vendo aí, né, pessoal? Ó, Tesouro Pré-Fixado 2024, Tesouro Pré-Fixado 2026, Tesouro Pré-Fixado 2031. Esse aqui com juros semestrais, ó. O título pré-fixado é aquele que tem taxa de juros fixa, então você já conhece no momento que for investir. Então você vai comprar um título do Tesouro, um título público, e ele já tem a data aqui. Olha a rentabilidade anual dele aqui, ó. 12,61, 12,52, 12,33. Você sabe exatamente a rentabilidade que irá receber se mantiver o título até a data do vencimento. Qual é o vencimento? Está aqui, ó. 107 de 2024, 101 de 2026, 101 de 2031. Então, lá no próprio site, você já investiga isso. E daqui a pouco eu abro o site para vocês investigarem com mais calma, tá certo? Então, o investimento mínimo aqui, ó, R$36, R$30, R$36. Você pode comprar o valor de um título por isso que está sendo apresentado pelo Tesouro. Então, essa é a modalidade título pré-fixado. Aqui eu estou apresentando 3 vencimentos. Daqui a pouco a gente vai abrir para verificar em que vencimento que eles estão, certo? Bom, aí nós temos Tesouro Selic, olha lá. Tesouro Selic 2024 e 2027. Mas ele já está atualizado isso aqui. Já está 2025, já tem vencimento maior aí, certo? Esse título aqui é o título pós-fixado, né? Possui sua rentabilidade relacionada ao indexador que varia ao longo do tempo, né? Tem um indexadorzinho aqui, ó, a Selic mais o indexador, ó, 0,26, 0,11, né? Caso a taxa referencial do título aumente, o seu rendimento aumentará, mas se ele diminuir, o seu rendimento diminuirá. Logo, o investidor não está sujeito ao risco relacionado à variação das taxas de juros do mercado. Então, nesse título aqui, Tesouro Selic, 2024, 2027, a gente vai ver se tem outros, né, para a gente poder mentalizar isso. A gente já tem aqui a taxa que vai ser negociada, vai ser a taxa que vigorada a Selic, mais uma indexaçãozinha aqui, né? Esse tipo de título é ideal para quem vai iniciar, vai estrear no Tesouro, certo? Eu vou dizer isso um pouquinho mais adiante para vocês. Bom, e também tem o Tesouro IPCA. Olha lá, são 3 modalidades, IPCA 2026, IPCA 2030, IPCA 2035, né? Com o IPCA mais os juros, olha ali, ó. Como o nome indica, é um título que possui uma rentabilidade relacionada à variação da inflação medida pelo IPCA mais os juros definidos no momento da compra. Olha aqui o juro aqui, ó. 5,54, 5,55, mais IPCA. Vencimento, 15 de agosto, 15 de agosto de 2030, 15 de agosto, 15 de maio de 2035. Né? Esse tipo de título garante ao investidor a correção do seu investimento pela inflação, se mantida até o vencimento. Portanto, é uma boa opção para investimento de prazo mais longo, para aposentadoria, compra de casa, escola de filho, coisas mais longas, né? Então, vejam, neste momento, pessoal, nós estamos aqui com 3 tipos de títulos, mas com diversos vencimentos. Um vencimento mais curto, nos próximos 2 anos, e um vencimento mais longo, que pode chegar até 2040, certo? Então, a gente tem agora, dentro da nossa estratégia, a opção de escolher. Né? Nós vamos conversar um pouco sobre isso, porque é o objeto da aula. Né? Nós vamos agora montar umas estratégias aqui para poder entender isso. Então, o primeiro passo que eu pediria aqui para vocês é dar uma visitada realmente nesse link aqui, ó, né? Ó, nesse link aqui, ó. Eu vou já abrir aqui para vocês poderem dar uma investigada, quer ver? No site, né? Então, esse site, pessoal,
é muito importante vocês navegarem nele, passar horas aí, né? Então aqui tem, ó, pré-fixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA. Então são os títulos que nós vimos, né? Aqui eu posso ver os preços, ó. Ó. Olha eles aqui, ó. Ó, 2025, 2029 e 2033. Já atualizou aquele que eu tinha passado para vocês. Percebe? Né? Aí eu vou lá no outro. Taxa Selic, ó. Ó. Já tem dois, ó, Tesouro pré-fixado, ó, 2025, 2029, 2033. Aí vamos lá no outro. Tesouro ver preço. Olha aqui, ó. Aqui eu já abri uma coisa maior, ó. Tesouro pré-fixado 2025, Tesouro pré-fixado 2029, com juros semestrais 2033. Tesouro Selic 2025, Tesouro Selic 2027, Tesouro IPCA 2026, 2035, 2045. Tesouro IPCA 2032, 2040 e 2055. Só que esse aqui com juros semestrais, ó. Esse daqui também, ó. Tem juros semestrais, que é o que a gente chama de Copom, né? Que nós vamos falar já já. Então aqui, ó, tem a rentabilidade anual dele, ó. 12,2, investimento mínimo 30,62. Preço unitário do título, R$ 765. Ele vai entregar no vencimento R$ 1.000, tá certo? Então a ideia aqui é, toda vez que eu tiver um título aqui, o vencimento dele vai entregar 1.000. Então quanto é que eu pago hoje? 765. Quanto é que eu pago o Tesouro pré-fixado 2029? 486. Quanto é que eu pago o Tesouro pré-fixado em 2033? 892, né? Então veja que eu tenho aqui, ó, agora esse aqui já custa caro, ó. Tesouro Selic já é caro, mas você compra proporcional, né? O valor mínimo dele é R$ 120, ó. R$ 120. O valor do IPCA, R$ 31, 38, 33, 40, 45. E aí nós temos aqui as definições, ó. Ó, você bate um clique aqui no ponto de interrogação, ele já vai te dizer, ó, né? Sempre 1.000 por unidade de título, mais o último pagamento de juros semestrais. Ele vence em 1 de janeiro de 2033, indicado para aqueles que querem realizar investimento de longo prazo, né? Título prefixado, ou seja, no momento da compra você já sabe exatamente quanto irá receber no futuro. É mais interessante para quem precisa dos seus rendimentos para completar sua renda, pois paga juros a cada semestre, né? Em caso de resgate antecipado, o Tesouro Nacional garante sua recompra pelo seu valor de mercado. Olha que legal, né? Então, até isso você vai ter. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse título vence 15 de maio de 2045, indicado para aqueles que querem realizar investimento de longo prazo. Títulos pós-fixado, uma vez que parte do seu rendimento acompanha a variação da taxa de inflação. Aumenta o poder de compra do seu dinheiro, pois seu rendimento é composto por uma taxa de juros mais a variação do IPCA. É mais interessante para quem puder deixar o dinheiro render até o vencimento do investimento, pois não paga juros semestrais. Em caso de resgate antecipado, o Tesouro Nacional garante sua recompra, tá vendo? Então ele garante mesmo toda a recompra. Bom, aqui tem os diversos títulos, tem os diversos rendimentos, tem os diversos vencimentos. E a gente tem acesso direto a essa informação. Bom, agora vamos entrar numa coisa chamada cupom, né? O que significa esse cupom? Qual é a lógica por trás de você comprar um título que rende cupom? Nós já falamos nisso, especificamente na primeira aula e na segunda aula. O Tesouro Direto oferece 2 títulos que pagam juros semestrais. Na realidade, a gente tem, dentro de cada título daquele, a modalidade que pode render o cupom. O cupom que vocês vão, de certa forma, considerar na hora da sua estratégia. O segredo aqui é que estratégia eu vou usar.
para que eu compre um título que renda cupom ou compre um título que não renda cupom. É nada mais, nada menos que o quanto que você ganhou de juros, né? E geralmente eles são depositados semestralmente. Então, o Tesouro pré-fixado, juros semestrais. Então, quando chegar no juro, ele vai lá e, bum, deposita para você o ganho que você teve com aqueles juros na tua conta. O IPCA+, também tem juros semestrais. Bom, o que significa isso, pessoal? Se a sua estratégia é para você viver de rendas, então o que é que você pode fazer? Esse título possui a mesma característica do título pré-fixado e Tesouro IPCA, com uma exceção. Você recebe parte dos rendimentos ao longo do período de investimento. Então, a cada semestre, você ganha a renda. Então, se você tem 6 títulos com vencimentos diferentes, então você pode organizar a sua estratégia para todo mês estar depositando um dinheiro na sua conta. Então você passa a ter um fluxo de caixa vindo pelo rendimento todo mês. Se você organizar a sua estratégia para esse título aqui daqui 6 meses, aí no mês que vem você pega outro para daqui 6 meses, aí no outro mês para daqui 6 meses. Aí todos vão ficar rendendo mensalmente para você a taxa de juros pactuada que você fez lá atrás, que uma vez pode ser o IPCA, uma vez pode ser a taxa de juros, uma vez pode ser o pré-fixado. Então, organizar, lógico que tem pré-fixado e inflação, juros não vai, né? Pré-fixado e inflação. Aí você vai organizar isso para que você tenha rendimento mensal e viva de rendas só nos juros. Títulos que pagam juros semestrais, pessoal, veja lá, a observação, não são adequados para investimento com o objetivo de reinvestir o pagamento. Pois o pagamento de cada cupom, o investidor ainda tem pagamento de imposto e taxas. Então, lembra da engenharia financeira que a gente fez lá na primeira planilha? Que a gente colocou assim, se eu colocar o rendimento e todo mês está dando aporte, então aquele juro sobre juro vai estar contabilizando na mágica dos juros compostos. Então, se eu compro um título que eu resgato o cupom, eu não vou ter essa mágica. Mas se eu compro um título que esse cupom é reinvestido, aí eu estou ganhando em cima disso, ainda estou criando capital, ainda estou construindo mais capital para poder render juros, começando agora, daqui 30 anos, está bem demais. Então, essa é a estratégia de eu estar tentando organizar ou para ter fluxos mensais de renda ou para eu acumular capital lá no futuro. Essa é a ideia do cupom. Essa é a ideia da gente estar organizando o nosso planejamento financeiro de acordo com a possibilidade de estar focado num preço lá na frente ou estar tentando viver com essa renda. Se eu estiver vivendo com essa renda, compro o título com cupom. Se eu quiser lá na frente ter um capital muito maior que hoje, então eu compro sem cupom. Tá certo? Essa que é a lógica aí. Tudo bem isso aí? Tranquilo isso? Como tem o aspecto tributário aí, então não podemos deixar de fora uma coisa muito importante a respeito da tributação, né? Veja só, a alíquota é chamada de alíquota regressiva, né? Imposto de renda alíquota regressiva. O que significa? A mordida do leão, ela é maior se você tentar resgatar antes do tempo, né? 22,5% para aplicações com prazo até 6 meses. Se você compra um título para 2 anos e resgata em 6 meses, ele morde você em 22%. Certo? Então, prestar bem atenção nisso. 20% para aplicação com prazo entre 6 meses e 12 meses. Né? Então, se você tiver que resgatar, você vai pagar um juro. Veja que você vai pagar o imposto sobre o rendimento. Né? Então, você tem lá uma reserva, pôs R$1.000 lá, né? Pôs R$1.000, ele rendeu
R$100, então você vai pagar 22% sobre 22,5% sobre R$100, sobre o rendimento. Então não podemos esquecer disso, né? Então quando a gente tiver com o dinheiro até o vencimento, beleza, vai pegar a menor taxa, mas se você tiver que resgatar antes, se prepare porque você vai ter uma mordidinha do leão aí, né? Ó, 17,5% para aplicação com prazo de 1 a 2 anos e 15% para acima de 2 anos. Então a taxa que o governo cobra mesmo é de 15%, né? E aí você tem IOF, é o Imposto sobre Operação Financeira, ele vai incidir se você tirar o dinheiro antes de 30 dias. Aí ele cobra imposto também, certo? É um imposto sobre operações financeiras. Se passar de 30 dias, não. Aí é somente imposto de renda, certo? Mas se for antes, o IOF vai ser cobrado. Ok? Então, prestar atenção aí nessa alíquota regressiva, nesse prazo de vencimento, e aí a gente deve justamente ligar as antenas, porque a medida é forte. Agora vamos fazer exatamente um exercício, pessoal. Um exercício de simulação em que sentido? Olha, agora eu vou cobrar de vocês. A rigor, é aqui que eu vou linkar vocês com a planilha de orçamento familiar que vocês estão produzindo, certo? Preste bem atenção nisso, olha lá. Pessoal, vamos retornar só para resgatar aqui. Prefixado, garante uma rentabilidade fixa. Você sabe exatamente quanto vai resgatar no final. Ideal para metas de médio e longo prazo. Prefixado. Selic, ideal para reserva de emergência. Pronto. Se a gente vai fazer aqui, o plano é, no orçamento familiar, ter lá embaixo, reserva de emergência, então o recomendado aqui é comprar Selic, tá certo? É curto prazo, ele oscila de acordo com a taxa de juros, então, beleza, você pode resgatar e vai ter um rendimento de juros como se fosse uma poupança. É uma caderneta de poupança, rendendo um pouquinho mais, obviamente, depende do título que você está comprando, né? O título não, a data que você está comprando. Bom, Tesouro IPCA+, garante rentabilidade acima da inflação, porque ele tem a taxa de juros e a inflação, ideal para investimento de longo prazo e te protege da variação do poder de compra. Então, veja, agora é que entram as intuições. Qual seria recomendado para mim? Se eu, professor Sinésio, imagino que a expectativa que a taxa que eu estou contratando hoje vai ser maior lá na frente que a taxa de juros Selic, então vale a pena eu comprar pré-fixado. Então, eu tenho que nessa hora, pessoal, tá dando uma checada, e eu vou mostrar para vocês que é importante que vocês aprendam a fazer isso, né? Dá uma checada, qual é a direção da taxa de juros futuro? Qual é a direção da economia no futuro? Qual a direção da política monetária? Por quê? Porque hoje a taxa de juros está muito atrativa. O Tesouro hoje está bombando. Por quê? Porque é uma taxa de juros de 12, 13 reais, 13%, né? 12, 13%, e a expectativa da taxa de juros no futuro é cair. Então, o que o pessoal faz? Faz um pré-fixado lá na frente e ele ganha mais do que a taxa que vai estar naquele dia. Então, ele já garante um rendimento superior naquele período lá na frente. Então, depende da minha expectativa de como vai ser a taxa Selic no vencimento. Certo? Então, olhar o vencimento. Bom, taxa de juros Selic, ou seja, Tesouro Selic. Expectativa da alta na Selic. Então, se eu tenho que a Selic vai subir, né, ao invés de cair, então ele já trabalha contrário ao Tesouro pré-fixado. Né? A expectativa é de que a taxa de juros vai subir. Até quando a taxa de juros vai subir? Então, você olha lá no mercado futuro e olha para onde está indo. Se ele tiver bicado para cima, então, expectativa de alta da Selic, é melhor comprar Tesouro Selic. Né? Geralmente, o pessoal recomenda, sobretudo o pessoal da Bolsa, o pessoal do Tesouro, recomenda que quando você está começando a operar esse mercado aqui de Tesouro Direto,
é interessante você começar justamente pelo Selic. A surpresa é menor, né? As emoções são menores, então você fica mais tranquilo, porque ele vai te remunerar no mínimo a taxa Selic, né? E geralmente você resgata e tem menos traumas. Qual seria realmente a minha intenção em estar fazendo essa reserva? A minha intenção seria realmente eu proteger a minha carteira, aumentar meu patrimônio? Qual seria a intenção desse dinheiro? Se eu tenho isso claro, eu fixo logo e já deixo a coisa rodar. Tá entendendo? O cenário macroeconômico ele está muito instável, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Essa parada lockdown aí na China atrapalhou de novo muitas empresas. E a gente está vendo um cenário de queda de inflação do lado da oferta. Aí o empresário bota o pé no freio. Como a aula de hoje, o objeto é reserva de emergência, pessoal, então se a gente conseguir, lá no orçamento familiar, encaixar R$100, R$200, para ir acumulando uma reserva de emergência, então o título que é sugerido aí é comprar Tesouro Selic. Tá certo? Então, essa é a dica. Mas é lógico que a gente vai analisar isso com o perfil de cada um. Então, no primeiro momento, reserva de emergência encaixa muito bem em Tesouro Selic. Aí nós vamos lá para o Tesouro IPCA. Quando é que eu realmente me preocupo em comprar um título que está indexado à inflação? Quando eu não quero perder poder de compra no futuro. Certo? O poder de compra do futuro é o que eu quero economizar hoje, eu quero uma taxinha de juros e não quero perder para a inflação. A inflação vai estar sendo corrigida no meu título. Isso é fundamental, isso é ideal, né? Você conseguir um plano de longo prazo. Qual é o plano? Aposentadoria. Beleza, eu quero me aposentar lá na frente ganhando, resgatando, digamos, R$7.000, R$10.000 por mês para poder viver mais ou menos. Pronto, então eu vou fazer o quê? Eu vou mirar meus projetos lá na frente e não quero que esse dinheiro que eu estou depositando hoje perca o valor ao longo do tempo. Então, o ideal é comprar Tesouro IPCA, né? Prêmios que você possa receber lá na frente e não perder poder de compra. Ele garante o poder de compra. Quando eu vou comprar um imóvel ou quando eu for planejar a vida estudantil dos meus filhos, então geralmente eu penso no título mais de longo prazo e me preocupo em não perder poder de compra. Porque se você pegar esse mesmo dinheiro e colocar na caderneta de poupança, pronto, complicou. Você já perdeu dinheiro porque a caderneta de poupança rende menos que a inflação. Aí então você fica desvalorizado. Tudo bem? Então agora, tendo isso em mente, pessoal, tendo isso em mente, é interessante a gente encontrar um caminho para fazer essa simulação, né? E aí a gente volta lá para a página do Tesouro. Veja lá, ó, www Tesouro Direto Simulador, certo? E aqui no simulador, o ideal, o legal mesmo no simulador, é porque ele já tem ali, ó, dinheiro para aposentadoria, quem é o título? Tem dinheiro para casa nova, quem é o título que ele sugere, né? Carro, reserva de emergência, aqui ó, o item reserva de emergência. Ele já dá exatamente uma espécie de ajuda numa calculadora financeira dele, para que você possa já fazer o cálculo, a conta, né? E planejar isso no futuro. Para alguns aqui, isso está muito normal, mas para outros, isso pode ser novidade. E para você ensinar o aluno ainda, isso é ideal, né? Você pegar o aluno na sala de aula e falar, agora nós vamos simular, pessoal. Vocês vão planejar, dentro do orçamento familiar, vocês vão reservar um dinheiro para jogar no tesouro e vamos ver quanto é que isso vai render lá na frente. Agora, lógico, isso tem que ter disciplina, isso tem que ter planejamento, isso tem que ter o ponto focal lá na frente, isso tem que ter domínio sobre a taxa de juros, isso tem que ter que em algum momento as coisas podem inverter e a gente tem que estar atento.
Então, tudo isso é motivo para a gente ficar atento e realmente... Agora, eu pediria para vocês o seguinte, que eu vou deixar uma atividade para vocês, e podem ter certeza, não vai ser hoje, lógico, vai ser depois que a gente completar esse estudo aqui e vocês entregarem o orçamento familiar para mim. tesourodireto.com.br simulador. Aí vocês vão lá, vamos começar. Aí ele vai lá. O que você quer conquistar com o seu investimento? Aposentadoria, casa nova, estudos, carro novo, reserva de emergência? Só quer investir. Então aqui eu fiz uma simulação aqui bem pequena para vocês brincarem aí, né, que eu coloquei ali. Digamos, eu quero comprar um IPCA 2035, digamos, eu imagino aí uma coisa de longo prazo, uma aposentadoria. Olha lá. Selecione uma das opções abaixo. 10 anos ou mais, vou colocar aqui. Sabe exatamente quanto eu vou ganhar? Selecione uma das opções abaixo. Investir em um título que garanta rentabilidade acima da inflação. Ó, ele vai dando todas as dicas para vocês. Epa. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Estão, né? Estão. Sim. Quero receber semestralmente. Olha o cupom aqui. Quero de uma vez só no final do período. Então veja que ele está brincando com vocês. É um algoritmo que vai dando aqui algumas ideias para vocês. Olha lá. Ó. Ele pegou IPCA mais de longo prazo, 2035 e 2045. Longo prazo. Aí você vai lá e simula seu investimento. Ó. Eu vou colocar aqui o investimento. Quanto eu quero investir? Eu vou colocar aqui que eu ganhei uma herança hoje de 10 mil reais. Herança não. Herança, ganhei lá uma ação judicial, 10 mil reais. Pronto. Aí quanto é que eu vou investir mensalmente? 100 reais. Beleza? Olha lá. Então, eu já comecei com 10 mil e vou ter 100 mil. Olha lá o que a gente vai ter. Ó. 15 de maio de 2035, eu coloquei 10 mil e estou fazendo aporte mensais de 100 reais. Valor total investido, 25 mil reais. Valor bruto, 58 mil. Imposto de renda, 5.061. Aí ele faz ali, ó, dá lá o imposto de renda, custódia da bolsa, né? E o valor líquido, 52 mil reais. Aí ele tem a rentabilidade, olha lá. Tesouro, 52. Se eu tivesse colocado em poupança, ia ter 41. CDB, 41. LCI e LCA, 42. E fundo DI, pela média que eles estão calculando aqui, 41. Então, o Tesouro aqui dá um rendimento muito maior. Você pode alterar os parâmetros aqui, ó, colocar outras taxas, que a taxa que ele está colocando aqui de expectativa de IPCA está 4,31. Rentabilidade pré-fixada já é dada. Então, vou colocar aqui, ó, vou colocar 6% aqui de inflação. Ó, aplicar novos parâmetros. Vamos ver se ele vai mudar alguma coisa? Olha como é que mudou, ó. Se a inflação for para 6%, aí ele já foi para 77 mil. Ó. Imposto de renda já aumentou um pouquinho, custódia, mas eu ganhei 68 sobre 25.500 que eu coloquei. Certo? Então, rentabilidade aí, ó. Se a inflação for de 6%, ó, 68 mil tesouro. Então, esse simulador aqui vale a pena. Como objeto nosso aqui é fazer uma reserva de emergência, então vamos voltar lá e vamos fazer uma reserva de emergência, né? Vamos voltar aqui, ó, e vamos fazer, ó, no simulador aqui em cima, né, simule os títulos. Olha lá. Ó. Reserva de emergência eu vou pegar para 2025. Quanto eu quero investir hoje? Vamos dizer que eu quero investir R$1.000. R$1.000. E se for investir todo mês, vamos colocar R$100. Eu consegui R$100. Olha aí, ó. R$1.000. Total investido, R$4.000. Valor bruto, 4.600. Imposto de renda, 96, 4.500. Então, esse valor aqui, além dele estar sendo considerado para mim uma reserva de emergência significa que se eu tiver todo mês colocando R$100, eu estou valorizando. Ó. Investi 4.000, fiquei com 4.600, 4.504 valor líquido, então eu tenho aqui
na realidade, R$100 por mês eu vou estar me guardando aí durante um determinado, para até 2025, nós estamos em 2022, são 3 anos, né? 2022, 2023, 2024, aí março de 2020, 3 anos. Aí você vai ficar com esse dinheiro guardado como reserva, mas vai estar rendendo, tá certo? Então, essa é a ideia aqui de criar um mecanismo para colocar dentro do orçamento familiar. À medida que você estiver melhorando a qualidade do seu orçamento, você vai ampliando aqui. Você pode trocar também aqui os parâmetros. Ao invés de colocar R$100, você pode colocar um pouquinho mais, criar uma estratégia para ensinar, né, os seus alunos, ensinar outras pessoas que isso aqui é uma atividade importante. Então, essa atividade de simulação, eu gostaria que você já praticasse um pouco, porque eu vou incorporar essa atividade depois lá na atividade do orçamento familiar. E o conceito de marcação ao mercado, pessoal, é algo importante para quem opera estratégias dentro do Tesouro, certo? E qual é o fundamento que está por trás disso? Existe uma relação entre o preço do título e a taxa que o Tesouro entrega, certo? O Tesouro entrega lá 12%. Toda vez que o Tesouro falar que vai pagar uma taxa maior, bom, quando o Tesouro estiver pagando uma taxa maior, pessoal, é algo preocupante do seu ponto de vista econômico, né, macroeconômico, porque lembra do conceito fundamental? Se eu estou comprando título do Tesouro, o governo está endividando. E se eu fosse fazer uma enquete aqui, eu tenho certeza que vocês não gostam de ouvir a notícia que o governo está com uma dívida muito alta. Mas vocês gostam de ouvir que ele está pagando uma taxa saudável para o meu investimento. A Edilza acabou de dizer que o pessoal do mercado já está dizendo que a taxa de juros vai cair. O governo é ótimo, porque ele vai deixar de ter dívida, mas para você não é tão legal. Então veja que a gente, dentro do mercado financeiro, essas coisas estão acontecendo todo dia, toda hora. Agora, a relação aqui é engraçada, porque taxas e preços, ela tem uma relação inversa. E toda vez que você vê o governo falando que vai pagar uma taxa maior, o preço do título cai. Taxa vai cair, vai cair, o preço do título sobe. E qual é a lógica que está por trás disso? A lógica, para quem está comprado o título, isso não é muito legal, não. Taxa subindo, taxa de juros subindo, o cara está comprado, cara, que troço chato, agora eu vou receber menos, meu preço vai cair, meu título vai cair. Aí você bate o olho lá e fala, estou levando prejuízo. Pô, que negócio é esse? Estou levando prejuízo. Então, a relação existente é essa. Quando você vê o governo falando que a taxa vai subir, o título que você está comprado caiu o preço. Certo? Vamos imaginar a seguinte situação, para ficar bem claro isso. Ontem, eu fui lá e olhei um título, certo? No Tesouro. No vencimento, eu iria receber R$100. Mas ontem, o preço do título estava R$95. Então, se ele vai me pagar R$100 no final, e estava 95, então eu vou ganhar R$5 sobre esses 95, vai dar 5,26 de taxa de rentabilidade. A taxa remunerando o meu título está 5,26. Beleza? Tá. Aí hoje, isso foi ontem. Aí hoje você correu lá na tela e viu isso aqui, ó. O preço do título caiu para R$90. Percebe? Bom, se no vencimento ele vai me entregar R$100, seja 95, seja 90, então se ele caiu o título hoje a R$90, então o rendimento desse ativo vai ficar 11%. Vai ter que pagar mais taxa. Percebe? Então, o preço do título do mercado caiu para 95, de 95 para 90.
Olha o que aconteceu com a taxa. Foi de 5,26 para 11. Bom, houve uma queda no preço do título de ontem para hoje. Qual é a intuição, pessoal? Qual é o sentido? O sentido é esse, ó. Precisa-se de mais taxa para pagar R$100 no vencimento se o título caiu de preço. No dia do vencimento, eu vou pagar R$100 no título. Só que hoje o título caiu, então vou ter que remunerar mais. Então, o que eu preciso? Preciso de mais taxa para poder pagar os R$100, porque o preço caiu. E aí é que vem a danada da estratégia da marcação ao mercado. Porque se eu tiver comprado, ou tiver querendo entrar no mercado, quanto é que eu ganharia se eu vendesse o título nesse momento? Então, quando eu estiver observando que as taxas estão flutuando, o preço do título está subindo, está caindo. Sabendo que a relação é inversa, o que significa? Que eu posso estar fazendo uma operação, descontando o imposto de renda, mesmo que for antes do período, e ainda está ganhando com esse negócio. Veja que o mercado de título passou a ser extremamente interessante para quem tem o controle sobre a marcação ao mercado. Ou seja, verificar exatamente o que está acontecendo com o preço do título e a taxa que está sendo negociada, a taxa e o preço do título, a taxa e o preço do título, fazendo continho e verificando. Opa, eu posso tirar uma rentabilidade aqui. Então, essa ideia, pessoal, ela às vezes é passada muito... uma facilidade muito grande. O preço dos títulos, está muito fácil ganhar dinheiro com isso, tá. Não, tem que estudar. Tem que estar por dentro dessa ideia. O que é que faz esse título? Quando você, por exemplo, estava 95, caiu para 90, então para chegar a 100, que é o dia do vencimento, ele vai pagar R$1.000 no título. Você pode ver lá na definição, eu estou pegando aqui R$100 só para fazer uma estratégia mais didaticamente, mais convincente, do ponto de vista didático, do ponto de vista pedagógico. Mas a verdade é que o título é de R$1.000, ele vai pagar R$1.000, o título que estava 750 hoje, lá no vencimento. Agora, a conta que você tem que fazer é, se chega na metade do caminho, eu comprei para 2025, aí chega em 2023, dezembro, eu preciso resgatar isso. Ou melhor, eu tenho a oportunidade de resgatar. Que conta que eu vou fazer? Que conta que eu vou fazer? Vou fazer exatamente a possibilidade de, naquele momento, qual é a taxa que está vigorando, qual é o preço do título e qual é a tributação que vai ser... Se você já passou de 2 anos, beleza, é 15%. Se você não passou de 2 anos, você ainda tem uma tributação cara. Mais os emolumentos da Bolsa, e aí você tem que fazer essa continha para verificar se vale a pena. Então, a pergunta é, eu posso ganhar vendendo esse título nesse momento? E aí é que entra a nossa consultoria. Aí é que entra o nosso escritório financeiro. Aí é que entra o nosso treinamento. Esse treinamento, para você ir para o Tesouro na plataforma e fazer essa simulação, pessoal, é fundamental aqui dentro da nossa estratégia. Então veja que eu estou querendo que vocês pensem numa reserva de emergência. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode também já colocar aqui, por exemplo, uma herança que você recebeu, um carro que você vendeu, um apartamento que você teve que desfazer ou recebeu de herança. Então, você já pode criar umas estratégias aí de médio e longo prazo, comprando IPCA, como a gente viu ali, comprando o IPCA, comprando... Então, a gente tem diversas estratégias sendo utilizadas dentro do Tesouro Direto. E parece que está muito simples. Mas vamos agora para o que é fundamental aqui na aula de hoje. É você saber que você pode montar uma estratégia dentro do Tesouro Direto. Certo? Você pode montar uma estratégia e essa estratégia você tem que ter consciência do que é que você quer. E onde eu entro com aquela historinha que eu preciso conhecer o perfil da pessoa para oferecer para ela o melhor produto.
eu preciso fazer o planejamento financeiro a partir do orçamento familiar para oferecer para ela o melhor produto. Porque numa estratégia dessa feita erroneamente, você quebra o seu orçamento de novo. Certo? Então, qual é a lógica? Eu preciso fazer o plano. Preciso fazer engenharia financeira. Vamos imaginar que o Jucimar queira aumentar o patrimônio dele. A estratégia dele, dentro de toda a estrutura dele de carteira, é aumentar o patrimônio. Então, o ideal é ele comprar títulos que não pagam cupons. Carregando, ou seja, toda vez que tiver rendimento, ele vai reinvestindo, ele vai aportando mensalmente e fica os juros sobre juros, e vocês se lembram muito bem daquela continha que nós fizemos lá no começo do curso, quando a gente colocava R$100 há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e assim sucessivamente. Então, se a estratégia é aumentar patrimônio, beleza, você pode usar o tesouro, mas selecionando que título você vai comprar. O título que não paga cupom. Agora, se for para gerar renda mensal, aí o ideal é que você compre títulos que paguem os cupons. Por quê? Como eu disse lá atrás, todo mês poderá estar pingando na sua conta uma renda de juros que o governo está pagando para você, porque você emprestou para ele lá atrás. E isso, imagine isso sendo computado ao longo aí, digamos, vamos supor que você fez um de 15 anos e depois de 15 anos você passa a comprar títulos com cupom. Antes de 15 anos você carrega para até os 15 anos, para capitalizar. Depois de 15 anos de operação, e isso é legal vocês ensinarem para os alunos de vocês e até para os filhos de vocês. Você capitaliza até daqui uns 15 anos, depois de 15 anos você faz alguma coisa para tirar e renda desse capital que você já acumulou. Ok? Então, é possível fazer essa estratégia, planilhar isso lá no seu orçamento familiar, para que você possa estar calculando racionalmente o que vai ser a sua gestão financeira, orçamentária, né? Bom, outra estratégia, rentabilidade de uma carteira. A rentabilidade de uma carteira, ou seja, você está usando o tesouro para somar os outros investimentos que você já tem lá em LCI, LCA, CDB, debêntures, ações, opções. Então você já tem um bocado de coisa. E daí você pode ter o tesouro para ajudar a rentabilizar a sua carteira. Você pode ter o tesouro sendo uma oportunidade, como agora está sendo, uma janela de rendimento, nesses últimos 4 meses aí, foi o que bombou. Juros pagando aí 12%, 13%. Então você está já com uma capacidade de rentabilizar a sua carteira, somando mais aquilo que você já estava ganhando lá em ações, lá em derivativos, lá em mini índice, mais o tesouro. E o tesouro ainda serve de garantia, margem de garantia em qualquer operação financeira. Então, a rentabilidade de uma carteira pode ser a estratégia para você estar comprando tesouro. Uma percepção de longo prazo. Eu quero fazer do tesouro uma alternativa de aposentadoria. Nós vamos ver na próxima aula previdência, planos previdenciários. Mas isso aqui também não deixa de ser uma possibilidade de você estar usando o tesouro para fazer um plano previdenciário para vocês. De compra de um título do governo para poder render para você lá uma aposentadoria. Que é uma alternativa também interessante. Mas você vai ter que ver lá qual vai ser o imposto de renda, né? Que aqui tem imposto, tem planos de previdência que não tem imposto. Ou até você desconta. Então, nós vamos ver isso com mais calma depois, nos planos previdenciários, mas também não posso deixar de imaginar que aqui eu posso ter rendimentos bons, pago o imposto e ainda tenho um rendimento que me permite aí uma aposentadoria boa lá na frente. Bom, além disso, tem a proteção de uma carteira. Essa proteção de uma carteira, aí já entra o que nós vamos ver lá na última aula,
no nosso encontro aqui, lá nas últimas, na 7ª, 8ª e 9ª aula, nós vamos estar olhando sobre esse gerenciamento de risco de uma carteira. Dentro do planejamento financeiro de longo prazo, é importante que você saiba que em algum momento você pode reposicionar a carteira. Digamos assim, 30% de tesouro, 70% de ações. Mas o mercado mudou. A economia está fraca, alguma coisa está acontecendo. Não, melhor. A economia está fraca, a inflação subiu. Aí o que aconteceu? Inverteu, a taxa de juros subiu. Então você já tira 70 daqui, coloca 70 em títulos e 30 em ações. Certo? E essa coisa você tem que estar fazendo o tempo todo. Essa engenharia financeira, essa educação financeira que permite você estar fazendo gerenciamento de risco. Até essa conta que acabamos de fazer de marcação ao mercado, vale a pena a gente estar planejando isso dentro da nossa estratégia de proteção de uma carteira ou rentabilização de uma carteira. Então perceba, a gente tem que partir para esse jogo, que a gente vai chamar de jogo, mas eu não gosto muito dessa ideia, mas vamos imaginar que a gente está partindo para um plano de investimento definido racionalmente, mas com todos os pontos sendo bem alinhavados aí, para que a gente possa rentabilizar a carteira, proteger minha carteira. Tudo bem? Então aqui vem uma questão muito importante que eu gostaria de reforçar com vocês. É essa história da trilha que geralmente a gente imagina tá percorrendo. Eu vou separar aqui duas categorias de investidores. Aquele que acha que está investindo, quando está comprando um título e apostando que ele vai subir ou vai cair. Percebe? Então, ele faz da compra de um título do Tesouro, ou ele faz a compra de uma ação, ou ele faz a compra de um plano qualquer, uma oportunidade que ele não tem a menor ideia para onde vai. É o que eu chamo aqui, essa primeira passagem aí, saber separar se eu estou tratando com um investidor ou estou tratando com um jogador de cassino, que ele joga na sorte. Se tudo der certo, beleza. Se tudo der errado, tudo bem. Eu podia perder isso aí mesmo. Não é esse o papel nosso aqui como educador financeiro. A gente jamais pode deixar a pessoa brincar com dinheiro. Jamais a gente pode deixar a pessoa apostar, né, em loteria. Não é loteria. Não é jogo de azar. Isso aqui é planejamento financeiro. Então eu vou pedir para vocês colocarem, eliminar isso em sala de aula com seus alunos. Né? Eliminar isso da perspectiva de, pô, eu vou comprar aqui, se tudo der certo, a Petrobras vai subir. Cara, não é assim que se faz investimento. Isso aí é aposta. Nós não podemos fazer disso aqui aposta. E é essa a minha intriga, a minha preocupação com aquela primeira informação que eu trouxe para vocês hoje sobre a profissionalização e a relevância acadêmica. Então, eliminar essa história aqui, que esses títulos que nós estamos vendo aqui hoje, por exemplo, essa história de estratégia, de marcação a mercado, qual é o objetivo que eu vou ter ali na frente. Então, isso tem que estar muito planejado, muito organizado, na planilha de orçamento de vocês. É ali que eu estou pedindo para o pessoal organizar a engenharia financeira. Porque aí fica legal. Porque daí eu passo de investidor, perfeito, na sua palavra mais pura, para o planejamento. E para eu fazer um planejamento de médio e longo prazo, seja para aposentadoria, seja para comprar uma casa, seja para fazer uma reserva de emergência, seja para pôr seu filho para estudar nos Estados Unidos, seja para você fazer, você tem que ter educação financeira.
para organizar esse planejamento e olhar todas as janelas de oportunidades. E é disso que nós estamos falando. É isso que é a minha preocupação aqui com vocês nesse momento. Então, essa lógica aqui é mais para que vocês possam colocar em mente exatamente a importância de fazer leituras a respeito do tesouro, leituras a respeito da reserva de emergência, leituras a respeito do investimento, leituras a respeito da simulação. Esse simulador que eu tenho aqui no Tesouro é fantástico para vocês. 10 anos atrás não tinha. Hoje a gente tem. E vou dizer mais. E agora eu vou entrar com uma outra coisa, uma outra questão para vocês, que é essa daqui, ó, né? De fazer um monitoramento periódico das direções das taxas de juros. Eu só quero reforçar aqui a intenção de preparar aí, né, o estudo para que a gente forme consultores para investigar mais a fundo a plataforma, para treinar a plataforma, não seja só a plataforma do Tesouro Direto, mas a plataforma do Tesouro Nacional, a plataforma da B3 e também aquela plataforma de monitoramento de mercado que a gente deve fazer até para a gente estudar. Então, a ideia é a primeira abordagem do título do Tesouro. Tem uma parte aí de gestão de risco que eu não vou entrar no detalhe, eu acho que mesmo aqui não é o propósito, né? O propósito é aqui apresentar uma categoria para vocês colocarem dentro do orçamento, mas é lógico que se a gente precisar, em algum momento, de descer aos detalhes da questão do risco que pode ter na hora que você for operar um tesouro, a marcação de mercado. Tem que também lembrar do panorama macroeconômico, que a gente deve geralmente estar atento também, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no ano que vem. Definir quais são os objetivos principais para você estar incorporando o tesouro dentro das suas estratégias de planejamento financeiro. E pronto, era isso que eu queria, era uma introdução mesmo. E caso vocês tenham aí alguma dúvida, depois vocês podem manifestar, seja lá no grupo do WhatsApp, podem entrar em contato comigo. E o exercício que eu vou deixar para vocês vai ser exatamente para vocês terem a oportunidade de praticar um pouco dentro do curso essa linha de tesouro. Caso a gente tenha ainda alguma dúvida em relação a essa primeira parte, aí depois vocês entram em contato para a gente alinhar. Mas eu tenho a expectativa de tentar nivelar todo mundo aqui para uma linguagem que às vezes não é tão corriqueira para os professores e também não é muito menos corriqueira para os alunos do ensino médio, né? Então, era isso. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, podem aproveitar o momento.